tarde, pessoal! Vamos então iniciar esse mês de abril com muita coisa boa aqui no Siqueira, bem? Eu sou a Aline Siqueira e dou início então a esse mês de abril maravilhoso com um super convidado que está retornando aqui no nosso programa com mais coisas maravilhosas e hoje com algumas coisas especiais, com cheiros maravilhosos que daqui a pouco ele fala pra gente. Seja muito bem-vindo, Lúcio. Olá, muito obrigado, Aline, mais uma vez aqui no programa e vamos lá. É isso aí. É isso mesmo. Muito boa tarde a todos vocês, meu muito obrigado a todos que estão nos acompanhando em mais um programa. Para quem não me conhece, eu sou Lona Siqueira, sou nutricionista aqui na cidade de Cabreúva e vamos para mais um Siqueira Bem que está cheio de informação muito importante aí para você se querer bem. E vamos agradecer aos nossos apoiadores. Rita Cabeleireira, Aline Siqueira Pilates Estúdio e Maria Flora Semijoia, sempre nos deixando mais bonitas aqui para apresentar o programa para vocês. É isso aí, pessoal. E para começar, eu quero que você, Lúcio, se apresente, porque para quem ainda não te conhece, quem acabou não assistindo da outra vez, conte pra gente quem é o Lúcio. Vamos lá. Bom, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Luana. Bom, eu sou Lúcio Rossi, sou iridologista, né? Eu trabalho com terapias integrativo-resolutivas. Então, dentro da iridologia, que é a parte da leitura da parte colorida dos olhos, né? A íris, é um tipo de terapia integrativa. Então, a gente vai reconhecer processos de blocos, barreiras e bloqueios que existem no contexto pessoal para que a pessoa consiga trazer leveza, trazer conhecimento, autoconhecimento para o ser. E dentro da iridologia nós trazemos outras várias técnicas de trabalhos terapêuticos e dentre elas a gente vai falar sobre os óleos essenciais, as pedras, os cristais no programa de hoje. Olha só! E aí eu já te convido a assistir o programa que o Lúcio veio para falar sobre iridologia, porque é muito importante, muito legal e tenho certeza que pode ajudar muito você aí no seu processo de autoconhecimento, né, Aline? Concordo plenamente, foi um programa muito especial, com muita coisa maravilhosa no nosso propósito, né, do Siqueira Bem. Então, para você olhar através dos seus próprios olhos, hein? Exatamente, então depois já dá uma procurada aí aqui na TV Cabreúva ou no nosso canal lá no YouTube, no programa Siqueira Bem, no nosso programa com o Lúcio e não perca. Entrando nesse tema, Lúcio, explica para quem está nos assistindo o que são os óleos essenciais. Bom, óleo essencial, na verdade, é o complexo mais puro do determinado produto. Então vamos supor, estamos falando do óleo essencial de laranja doce. É você comprimir a laranja, você extrair o processo mais puro dessa laranja e em uma única gota, para vocês terem ideia, nós conseguimos concentrar cerca de 22 chás de laranja. Então, é um concentrado daquele produto que vai ter movimentos terapêuticos pelo excesso da concentração mesmo. Então, esse excesso ele vai estimular vários movimentos, tanto no campo orgânico quanto no campo vibracional. Ah, muito show! Ou seja, os óleos essenciais vêm aí para, né, complementar muita coisa, até mesmo pela função e pela composição dele, né? Exatamente. Eu não costumo dizer que o óleo essencial vai curar, porque vender a cura é uma coisa meio complexa, né? Porém, o óleo essencial, ele vem para nutrir o ser. O ser somos nós, né? Então, um óleo essencial, ele pode trazer calma, ele pode trazer agitação, ele pode trazer leveza, mas ele também pode trazer peso. Tudo vai depender da função desse óleo essencial. Então, da mesma forma que nós podemos querer trazer paz em algum momento que nós estamos muito agitados, quando a gente está em um processo muito depressivo, a gente tem que trazer agitação. Então, o óleo essencial ele sempre vai trazer essa dualidade, ele sempre vai estar indo e vindo. E é um processo muito importante a gente entender, porque dentro do uso do óleo essencial, a gente não vai realmente curar nada, mas a gente vai reprogramar. O óleo essencial trabalha na camada intracelular, ele vai direto na célula. E essa vibração celular
que o óleo vai proporcionar para todo o organismo, vai proporcionar para todo esse movimento de integridade orgânica, é o que a gente chama de cura, entre aspas, que na verdade é a equalização de todos os movimentos do ser. Muito show, hein, pessoal? Óleo essencial eu uso pra mim, pro meu baby, e eu sei que faz muita diferença. E Lúcio, explica pra gente como é que o óleo essencial, né, ele funciona, ele atua no nosso organismo. Como é que é isso? Bom, a gente tem duas formas de usar os óleos essenciais, tá? Ou inalando, né, inspirando o cheiro desse óleo, ou passando ele diretamente na pele. Puro ou com algum óleo carreador, a gente chama, que é algum óleo que a gente vai misturar, algum óleo neutro que a gente vai misturar para que a pele possa absorver esse óleo. Então, quando a gente está inspirando óleo, a gente está trabalhando esse movimento dentro do campo orgânico. A gente vai estar trabalhando tanto o campo orgânico, tanto quanto o campo vibracional. Tá? A gente não vai entrar em movimentos de espiritualidade, porque aí a gente não tem como comprovar. Mas o campo vibracional, que é como se fosse uma camada energética que nós temos em volta do nosso corpo, tá? Essa camada a gente consegue trabalhar. E é trabalhando esta camada através da inalação que a gente vai começar a ter os processos de melhora. Então, para vocês terem ideia, quando a gente inala o óleo, 20 segundos após inalarmos, ele já se comunica com o cérebro já consegue entender qual é o tipo de frequência, qual é o óleo e quais são as frequências orgânicas que serão atingidas por aquele cheiro. Então você imagina que 20 segundos após você inalar, o cérebro já entendeu qual é a função daquele óleo e essa função já vai começar a ser trazida como um movimento de resolução para o organismo. 2 minutos, a gente já tem todo o processo circulante do nosso corpo. E a partir de 20 minutos da inalação, o corpo inteiro, todas as células de sangue que estão compondo o nosso corpo, elas já estão trazendo aquela informação celular para reorganizar, reprogramar, reestabilizar ou mesmo reestruturar o campo orgânico, simplesmente por inalar. Aí você imagina que a gente vai passar na pele. Então, tive uma queimadura, vou usar um óleo X. Vamos colocar a melaleuca. Melaleuca é um óleo que a gente usa para a pele. Uma queimadura, o óleo puro, pelo excesso de concentração, o excesso de melaleuca que tem em uma única gota, ele pode queimar a sua pele. Então nós vamos fazer o quê? Vamos pegar um óleo de coco, um óleo de semente de uva, que são conhecidos como óleos carreadores. Então nós vamos fazer uma dosagem, algumas gotas desse óleo essencial, dentro do óleo ou da semente de uva ou no óleo de coco, para depois a gente poder passar na pele. A pele vai absorver e aquela região na qual foi absorvida vai começar a ter um estímulo diferenciado no processo de resolução. Tá? Mais uma vez, não vou usar a palavra cura, vou usar a palavra resolução. Vai resolver aquele movimento que estava desalinhado no campo orgânico. Tá? E existem outras formas de usar o óleo essencial. Você vai tomar um banho de banheira, uma água mais quente, pinga o óleo, você vai trabalhar ele tanto no campo orgânico quanto no campo que você vai inalar, né? É o campo que você vai mais utilizar, é o campo que você tiver mais deficiência. Então, eu estou com processos energéticos. Você vai respirar, você vai inalar aquilo lá, e ele vai fazer muito mais função no campo energético do que no campo interno orgânico. Porque no campo interno orgânico talvez não esteja nenhum problema para aquele óleo X que você estiver usando na sua banheira entrar em conjuntura com o seu processo de resolução. Nossa, muito legal. Só para quem está em casa, eu acho que é legal. Trazendo algo comparativo na forma com qual atua. Imaginando uma flor que tenha um cheiro forte, um cheiro gostoso, né? E aí a gente cheira ela e muitas das vezes a gente já tem aquela sensação, só pelo cheiro dela, que não vai estar tão forte quanto, né, tão intenso quanto o do óleo, mas a gente já sente aquela coisa gostosa. É mais ou menos por aí, Exatamente. né? Sentir o cheiro de uma camomila, que a gente só sente, já sente aquela coisa gostosa que vem em relação ao cheiro que foi, a informação para o cérebro e tudo mais. Exatamente. Então é como se fosse por essa linha, só que numa forma bem mais intensa.
de uma forma mais intensa. Eu vou te dar um exemplo que acaba sendo mais didático, né? A dama da noite, que todo mundo conhece, né? Então, o cheiro da dama da noite, quem sente, né, que ela tem aquele odor da dama da noite, ou gosta ou não gosta. Não tem muito meio termo. Para mim é indiferente. Porque o canal energético da dama da noite, ele vai trazer a elevação do campo espiritual. Né? E aí a gente entra num campo mais espiritualista, tá? Mas lembrando que campo espiritual é vibração. Quando você está depressivo, você está com seu campo vibracional baixo. Né? Isso daqui não quer dizer que você tem um problema espiritual. É a elevação, é a frequência energética que se rebaixa. Quando a gente está... comprei um carro novo, você sai feliz da vida da concessionária. Você está repleto, é uma conquista. Você consegue expandir o seu campo áurico. Inclusive o cheiro do carro novo, né? Inclusive o cheiro do carro novo, exatamente. Também é um cheiro. Embora o cheiro do carro novo, comparando com óleos essenciais, o cheiro do carro novo é um cheiro prejudicial. Por quê? Ele é um cheiro volátil. Aqueles compostos que têm o cheiro do carro novo são o que está exalando aquele material que é mais plástico, é um material mais... sintético, e ele exala o cheiro que a gente acaba gostando por conta da correlação de estar com um carro novo. Agora, se você pegar no seu quarto e colocar o cheiro do carro novo, você não vai se agradar. Porque é o racional e o emocional ao mesmo tempo sendo trazido para o campo olfativo. Sim, faz toda a diferença. Exatamente. Se você coloca no seu quarto, vai te incomodar o cheiro. Então, é engraçado a gente utilizar esse processo. Mas vamos falar, mas só para finalizar, a dama da noite. Quando você gosta da dama da noite, a dama da noite ela traz um processo de expansão áurica. Quando você sente aquele cheiro adocicado e você está meio depressivo, entristecido, e a planta, tá? O óleo essencial não, a planta. Você sente o cheiro, você vai lá, mexe naquela planta, você tem a energia vital da planta, que é um ser vivo, e você exala, né? Ela exala aquele cheiro, você inspira aquele cheiro, você automaticamente traz felicidade. É assim, instantâneo. Em questão de 2 minutos, você já muda todo o seu potencial de entendimento daquele processo. E é algo bem curioso sobre a dama da noite. Quando você sente o cheiro da dama da noite, inconscientemente, você sorri. Pode perceber. Por quê? Quando a gente sorri, independente de estarmos tristes ou estarmos felizes, não importa. Quando a gente sorri e mexe a musculatura do rosto, né, nesse processo do sorriso, o nosso cérebro, ele não sabe se a gente está triste, se a gente está feliz, mas ele entende que, opa, sorriu, temos que começar a jogar dopamina no corpo porque é o hormônio da felicidade, né? Vamos deixar essa pessoa feliz, que ele sorriu, vai ter que ter felicidade. Então, mesmo que você triste, o cérebro vai começar a disparar o hormônio da felicidade. Porque a musculatura do corpo entende que, ao fazer aquele tipo de movimento, eu estou feliz. Então, um segredinho aí para as pessoas que estão passando por movimentos depressivos: sorria. Sorria para o espelho, sorria para a vida, mesmo sorria para o nada, né? Do nada. Sorri, faz um leve gesto de sorriso. Você começa a elevar o seu campo orgânico por conta de todo o movimento orgânico que acaba sendo trazido de felicidade, né? Os hormônios sendo disparados, e automaticamente seu campo vibracional aumenta. Nesse aspecto, nós podemos começar a falar um pouco das pedras e dos cristais. Sim. Porque quando a gente fala de energia, nós estamos falando tanto dos óleos quanto de outros movimentos vivos. E as pedras, eles são considerados elementos vivos porque se a gente pendular uma pedra, a gente vai conseguir qualificar e quantificar o movimento energético daquele material. Então, eu vou usar a Luana de exemplo, né? É nutricionista e vai entender aí o que eu estou falando, e qualquer coisa você me corrige ou complementa. Né? Então, nós temos ali um processo que nós vamos fazer um jantar especial para alguém. Então, a gente já está fazendo aquela comida com a energia do amor. Nosso campo áurico está agindo ali. Então, eu vou fazer um jantar especial porque eu vou pedir a minha namorada em casamento, meu namorado em casamento, não importa. Eu estou lá cozinhando. Aí, com a energia do amor, o campo áurico expande e aí nós vamos colocar algum tempero especial. Nós vamos usar o manjericão, vamos supor. O manjericão, além de ele ser extremamente antigo na utilização, ele trabalha além do campo orgânico no sentido da confiança do processo. Ele vai estabilizar movimentos de pressão, ele vai diminuir tensões, ele vai diminuir uma certa
agitação, mas não agitação do pedido que eu vou fazer, do processo como um todo, né? Eu vou diminuir a minha agitação em ansiedade, de que horas que vai chegar, será que o jantar vai ficar bom, será... Então, são movimentos secundários que o manjericão traz. E o processo energético do manjericão para o casal, falando em campos energéticos mesmo, né? É de introspecção no sentido de eu sei o que eu estou fazendo na hora certa, no momento certo, e por isso vai dar certo. É algo que está dentro de mim e que vai ser passado para todo esse campo da energia, do alimento, da surpresa, do pedido. Então, é um movimento muito intenso que nós podemos usar em todos os campos da vida. Desde um campo da nutrição para um campo energético de trabalho. Então, eu vou colocar um pé de manjericão. Continuamos usando manjericão como exemplo. Eu vou colocar um pezinho de manjericão no meu trabalho. Estou abrindo um novo negócio. Coloca um pé de manjericão. O manjericão é a prosperidade. O manjericão é a elevação. Então, é muito importante a gente conhecer, a gente pesquisar. Nós temos o Google aí hoje em dia que tem todas as respostas, certas e erradas, vale lembrar. Tem muita coisa que não é tão correta a gente falar, né? Não vou falar errada, mas vamos falar que não é tão correto. Tem muito material aí que é no meu achismo que eu escrevo e a pessoa que lê acaba entendendo aquilo como verdade absoluta. Então, a gente tem que pesquisar de fontes seguras. E nesse movimento, a gente pode trazer um campo de energia muito grandioso. Se você coloca uma pedra de quartzo verde com manjericão, coloca no pezinho do manjericão mesmo, você vai ver aquele manjericão florescer assim, gigantescamente. Por quê? São movimentos de energia que compõem o todo. Tudo ali é natural. O cristal é natural, a erva em si é natural e eles vão se compondo, eles vão se complementando. E aí que a gente começa a medir, né? Conseguir mensurar esse processo das energias, tanto das pedras, quanto das ervas, quanto das plantas. Muito interessante. Olha que mágico, hein, pessoal? Que aula, né? Exatamente. Depois comentem aqui se vocês conhecem os benefícios dos óleos, das pedras, dos cristais. E como o Lúcio falou, é algo que a gente sempre preza aqui, né, Aline? Trazer a importância da natureza, da naturalidade, isso em todos os aspectos. Porque que nem o Lúcio falou, na nutrição, na medicina, o tanto que a gente usa hoje as plantas a nosso favor. E é muito importante que a gente saiba o quão a natureza que está aqui de graça pra gente pode nos favorecer ali, principalmente a estimular, né, o nosso organismo, o nosso campo energético, como o Lúcio falou. Então, ó, muito interessante. Já anotem essas dicas aí. Depois pesquisem mais sobre os óleos essenciais, o que pode aí favorecer você, as pedras, que o Lúcio vai falar um pouquinho mais pra gente também. E, Lúcio, a gente sempre traz aqui os pontos positivos, mas também a cautela que a gente deve tomar. Os óleos essenciais, tem alguma restrição, alguma pessoa que não pode utilizar os óleos? Como que funciona isso? Olha, nós temos todo tipo de organismo, né? Dentro do nosso campo social. Então, tem as pessoas que acabam apresentando algum tipo de sintoma de alergia, um sintoma alérgico, uma certa alergia, uma coceira, uma certa dermatite proveniente do uso do óleo. Então, a gente tem que fazer sempre um pequeno teste. Agora, eu vou ser muito direto no meu ponto de vista, na minha opinião. Porque hoje em dia, tem muitas pessoas que acabam usando o óleo essencial na forma ingerindo, né? Então, eu vou pingar um óleo essencial e tomar no suco, comer junto com a salada. Eu, particularmente, ainda não indico, porque nós não temos estudos sérios a ponto de falar isso não vai fazer mal a longo prazo. Por quê? Os óleos essenciais, eles são muito recentes. Né? A gente tem muito pouco tempo de estudo. O estudo que vai falar o quanto vai trazer benefício ou mesmo malefício na ingestão, eles não existem. Né? Tem aí uma ou outra empresa que acaba fazendo o estudo, mas é a própria empresa que faz o estudo e produz o óleo. Então, eu acabo... Não que eu vou desconfiar dessa empresa, mas é uma única empresa. Então, eu não aconselho a ingestão. Falando com você mais uma vez que entende dessa parte nutricional. Se a gente está falando que uma única gota de um óleo essencial de laranja doce corresponde a basicamente 20 xícaras de chá de laranja, você imagina ingerindo isso se não pode ser tóxico? Exatamente. Né? Então, assim, enquanto a gente não tem comprovações, enquanto a gente não tem a ciência falando faça que não tem problema, a gente deve
evitar ao máximo esse tipo de achismo, né? Ah, o óleo essencial faz bem, vou tomar. Não tome. Né? Use ele na parte inalatória, tem aí tantos difusores com água, difusor com aquecimento, tanta forma de a gente conseguir introduzir o óleo de forma natural, porque quando você coloca um difusor, o ambiente inteiro está utilizando aquela mesma quantidade de gota que você estaria colocando dentro do seu corpo. Então você vai pegando aos poucos aquilo, você vai usando esse movimento de equalização orgânica de forma um pouco mais funcional, porque é o seu organismo que vai saber, opa, tá me intoxicando, vou começar a respirar um pouco menos, né? Eu vou baixar a frequência de inspiração, ou vai me incomodar, vou começar a tossir. Tem N formas que o organismo vai falar, olha, isso está me fazendo bem ou não. A partir do momento que você ingere, você só vai conseguir expelir aquilo lá se você tiver algum tipo, vai vomitar, vai ter algum tipo de disfunção como uma diarreia muito severa. Então não dá pra evitar, né? Não dá pra você prevenir, porque daí entrou no seu metabolismo, aí o seu corpo que vai decidir. Exatamente. Agora, a partir de quando tá numa forma mais sutil com a respiração, você consegue realmente ter essa percepção melhor, né? Exatamente. Ingeriu, em 10 minutos, ele já está totalmente no teu corpo. Não tem mais o que fazer, ele está na célula. Né? Então, enquanto, não estou falando que não faz bem. Eu estou falando que ainda não temos estudos que comprovem a eficácia. Então, entre o bem e o mal, é o não. Né? A gente vai trazendo aí uma certa harmonia na forma de uso e aos pouquinhos a gente vai descobrindo tantas coisas, tem tanta coisa que a gente sequer sabe e já está na natureza. Então, as pesquisas vão trazer ao longo do tempo. Então, vamos com calma, não precisa de pressa. Ótimo. Exatamente. Um dia de cada vez, né? E aí, assim, eles podem ser usados e misturados? Como que eles podem ser usados em si? Porque você até comentou, né? Que tem como ser usado ele próprio, né? Que você falou agora há pouco. Ou diluir ele em alguma outra coisa. E aí, explica como é que pode ser feito isso. Bom, hoje em dia nós temos algumas formas de usar, tanto é que comercialmente eles já chamam de blend, né? Que são uns vidrinhos que têm a composição de vários óleos. Então vamos supor, eu quero fazer um blend antidepressivo. Eu vou pegar os óleos que fazem parte de um campo antidepressivo, então eu vou colocar lá melaleuca, eu vou colocar lavanda, eu vou colocar laranja doce, eu vou colocar hortelã-pimenta. Eu vou fazer um blend com um óleo carreador, então lá são 5 gotas de cada óleo daquele para tantos ml de um óleo carreador e você vai fazer o uso daquele movimento, né, daquele blend, daquele... Então, existe todo o processo de mistura. O óleo essencial, a partir do momento que você está utilizando sem trazer nenhum tipo de repelência pelo organismo, aquilo não te incomoda, aquilo não te traz nenhum tipo de... erg, sabe? Eu falo erg porque quando a gente coloca, que nem eu não gosto muito do melaleuca, embora ele faça muito bem, o cheiro dele não me agrada. Eu sinto o cheiro, é uma coisa que não agrada. O próprio organismo fala, opa, para você, talvez esse óleo frequencialmente não seja a melhor forma de ser utilizado inspirando. Porém, nós podemos utilizar na pele. Quando eu preciso do melaleuca, eu utilizo ele direto na pele. O cheiro já fica até mais agradável. É meio contraditório a gente falar isso até, porque, nossa, sentir o cheiro direto do óleo, esfreguei nas mãos e senti, não me agrada. Mas quando eu passo na pele, eu acabo gostando do cheiro, porque a gente trabalha o campo racional, cognitivo e vibracional ao mesmo tempo. Né? Então, é um ciclo muito profundo para a gente falar por que eu gosto, por que eu não gosto, quanto ele me faz bem, quanto ele não me faz bem, porque são movimentos. Um dia eu posso gostar da dama da noite, no outro dia eu posso ficar totalmente incomodado com um cheiro extremamente adocicado. De um dia para o outro. Por quê? O nosso campo emocional, o nosso campo orgânico, o nosso campo frequencial, eles estão diretamente envolvidos nesse campo de absorver aquele cheiro, aquele aroma para trazer um benefício, ou se não falar, não, fica de longe porque hoje você não vai me trazer benefício, você pode desqualificar algum outro movimento. Então, as misturas elas podem ser feitas de toda forma, desde que você tenha prazer ao inalar. Então, tendo prazer, você pode pegar óleos essenciais e misturar, comprar os blends já prontos e utilizar. Normalmente os blends eles são para pele mesmo, ou pode inalar de qualquer forma sem ingerir. Então é muito importante a gente entender essa fórmula de o seu gosto, é o seu corpo que vai falar com você. Não tem nenhuma receita, não tem nenhum padrão. Olha, este óleo é certo, se você não gosta, você está errado. Não.
quem está errado em certos movimentos é o próprio óleo. Não errado, mas naquele instante ele não vai te fazer bem. Sim. Ele pode desconstruir algum outro ponto. E faz parte, né, a gente entender realmente o estímulo do nosso corpo e respeitar isso, né? Eu acho que faz muito parte e coincide com esse autoconhecimento que eu não gosto, então talvez não seja o momento certo de utilizar, né? Exatamente. Nós chamamos, inclusive, de estímulo-resposta, porque você estimula e vai ter uma resposta instantânea, tá? A psicologia usa muito isso. Então, quando você tem esse estímulo e tem o URG, que eu falo, né? Opa, é a resposta. Então, não. Então, respeite o corpo, respeite a sua intuição, porque ela faz todo sentido. Legal. E Lúcio, agora falando um pouquinho das pedras e dos cristais. Explica um pouquinho para o pessoal de casa qual que é a diferença das pedras e dos cristais e quais são os benefícios que eles podem aí causar na vida das pessoas com ou sem o óleo associado. Bom, vamos lá. Os cristais são um mundo à parte, eu falo que são os meus queridinhos, né? Qual que é a diferença de pedra e de cristal? É a composição. Então, a composição dele. Cristal, normalmente, tem uma composição um pouco mais transparente, um pouco mais translúcida. Quando você pega a pedra, coloca na luz e você percebe esse movimento translúcido, não é uma pedra, é um cristal. Tudo que tem um movimento mais rígido, com pouca luminosidade, transpassando, vão ser as pedras. Essa é a forma mais básica, mais fácil de a gente explicar a diferença entre pedra e cristal. Tá? Agora, a funcionalidade dos cristais, das pedras, são infinitas, tá? Eu vou falar um pouquinho no campo dos chakras, que eu acho que fica um pouco mais didático, porque todo mundo hoje em dia está na moda dos chakras, né? Então nós temos 7 chakras, e esses chakras são pontos de entrada de energia do campo vibracional no nosso corpo. Então nós temos um chakra coronário, que é a nossa coroa, que é o 7º chakra, que fica localizado no topo da cabeça, então é uma entrada de energia no topo da cabeça. Temos o chakra frontal, temos laríngeo, temos cardíaco, plexo solar, temos o sacro ou esplênico e temos o chakra básico. São 7 chakras principais. Quando a gente fala de um movimento dos cristais ou das pedras, eles vão vibrar, eles vão passar movimentos energéticos. Então, quem consegue trabalhar com pêndulo, consegue medir essa frequência energética. E medindo essa frequência energética, você vai qualificar essa energia para determinado chakra. Então, nos chakras, nós trabalhamos com cores. Então, o chakra do coronário, né, o topo da nossa cabeça. Normalmente, nós vamos trabalhar a cor lilás, aquele roxo mais claro. Todas as pedras que estiverem voltadas para essa cor, elas podem sim ser trazidas para serem trabalhadas nesse chakra. Porém, existe uma gama infinita de pedras que podem trabalhar no mesmo campo vibracional. A gente precisa pendular aquele movimento e entender se cabe para aquele chakra. Então, o que as pedras fazem? Elas podem emitir energia ou captar energia. Né? Então, nós vamos fazer um movimento de limpeza. Vamos pegar a Aline, não falei da Aline hoje, estou deixando a Aline de lado. Vou pegar a Aline e vou fazer uma limpeza na Aline. O que eu vou fazer? Eu vou entender qual o processo que ela passa. Então, ela está passando por um processo onde ela mudou de casa e ela está no meio de uma bagunça, ela está estressada porque ela não acha as coisas dela. O que ela está trazendo? Um movimento de agitação, ela está trazendo uma tensão. O que nós vamos trabalhar? O movimento do chakra básico. Por quê? É a base de sustentação. Imagina uma base, um tampo de uma mesa, uma base sólida. E você vai brincar de Lego naquela mesa. Você pode edificar, você pode construir o que você quiser em cima daquela base. Diferente de você pegar uma folha de papel, segurar na mão e colocar o Lego e soltar. Vai cair, né? Porque não sustenta. A energia dos chakras, elas funcionam muito nesse sentido. Qual é o tipo de dureza que essa... Dureza como exemplo, tá, gente? Mas qual é o tipo de dureza que consegue sustentar aquele peso energético? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, são 7 chakras, nós temos 7 pedras básicas que a gente trabalha, os chakras, mas são inúmeras pedras que nós podemos utilizar para esse processo energético. Eu vou usar para... me recompor, eu tenho um problema, estou com um problema renal, eu vou pegar lá um quartzo amarelo, ou vou pegar uma pedra de cristal e vou colocar na região dos rins, né, atrás da coluna, e vou deixar lá agindo por um tempo. A frequência desse cristal, não vou dizer que vai quebrar, vamos supor, é pedra no rim, ele não vai quebrar a pedra no rim, mas automaticamente o campo energético vai trazer uma sensação de alívio, porque vai trazer a melhora daquela vibração celular. A célula, ela não é um ser estático dentro do nosso corpo, ela tem vibração.
É igual um ímã. Se você coloca um ímã na mesma polaridade, ele vai repelir um ao outro. Se você muda a polaridade, eles vão se atrair. Então, é um movimento energético que a gente faz. Coloca o cristal ali, ele vai começar a trazer movimentos de alívio, movimentos ou sensações de cura. Não quer dizer que você vai ser curado, a pedra vai sair. Ou pode sair, depende muito da fé, porque fé é vibração. A vibração, quando entra no nosso organismo, é igual quando você joga uma pedrinha no lago. Ela forma aquelas ondinhas, ela vai formando aquelas ondas sequenciadas. Isso é vibração, isso é energia. Quando você muda o seu campo vibracional dentro do seu corpo, você pode se curar. Você pode se curar de que você quiser. Porque para você ter uma doença, antes da doença estar instaurada no seu organismo, você já tem a cura dentro dele. Falando de corpo, né? Falando de energia, falando de vibração. Então, é um mundo, gente, que vai muito profundamente no nosso campo de conhecimento. A gente acha que sabe tanta coisa, a gente sabe nada, é algo muito pequeno. Tô falando, hoje temos uma aula, né? Não é nem só mais um bate-papo aqui, né? Tá sendo uma linda aula de que tem muito mais coisas próximo a gente que pode nos ajudar a se manter tão melhor, com uma vida tão mais leve, né? Vamos começar a sentir o cheiro das flores, já muda tudo, né? Totalmente. O cheiro da vida, né? A vida tem cheiro. Exatamente, né? Às vezes só olhar o sol que nasceu e tá se pondo já é maravilhoso. Né? Quantas pessoas aí de casa enxergam o céu? Você viu o céu hoje? Ó, não é não? Exatamente. Quando você fala de enxergar o céu, que eu falo enxergar a vida, comecem a fazer uma atividade, né? Comecem a fazer um exercício. É muito pessoal, mas tá vendo lá o pôr do sol ou o nascer do sol, começa a perceber o cheiro que você está sentindo. Né? A gente não entende muito esse movimento de sentir o cheiro sem saber que ele está sendo trazido por alguma espécie de planta, de erva, mas o planeta tem um cheiro. Quando você entra num avião, vai viajar, desce em outro lugar, outro país de preferência, você consegue sentir que é diferente, não sabe cognitivamente decifrar aquele código, mas você percebe, nossa, é diferente, né? Eu tô em um movimento, o ar é mais leve, parece que é diferente. Começa a sentir o cheiro da vida, começa a sentir o cheiro que você emana nos teus movimentos de energia, quando está feliz ou quando não está feliz. Perceba, começa a analisar o seu movimento, de conhecer a si mesmo, conhecer o corpo, conhecer a vibração, conhecer a energia. E é tudo de dentro para fora. Sim. Né? Começa a se olhar, você vai ver como você consegue identificar movimentos sem pesquisar. Você começa a intuitivamente saber de processos para se elevar. Sim, e eu posso falar que faz muita diferença. E puxando aqui para o que nós estamos vivendo hoje, né? Acredito eu, né, que estamos saindo dessa pandemia, mas a gente até trouxe a história, né, dos olhos e tudo mais, porque isso está muito em alta, exatamente porque as pessoas foram empurradas a olhar para a vida, né? Com essa pandemia. Porque, como todo mundo sabe e vive e respira isso, né? A pandemia veio, alguns infelizmente não entenderam e foram tão se auto-boicotando, digamos assim, e muitos outros estão buscando os meios naturais e uma das coisas é os óleos. E aí fala um pouquinho pra gente, o óleo essencial, as pedras, realmente ajudou muita gente a minimizar os efeitos que traz, né, uma pandemia? Ajudou e ajudou de forma intensa, tá? Eu vou passar o meu ponto de vista da pandemia, não quero ser dono da verdade aqui de forma alguma, mas eu tenho uma visão, né? Eu enxergo por um prisma e eu quero que você pense dessa forma. Ao meu ver, o que foi a pandemia? Foi uma forma do planeta começar a fazer uma seleção natural das pessoas, né? Porque nós, seres humanos, estamos acabando com o planeta. E eu estou falando nós porque eu também faço muita coisa errada, não estou me colocando no papel de ser o certo, muito pelo contrário, eu acho que sou o mais errado de todos ainda. Né? Mas enfim, quando a gente começa a entender que o planeta começa a fazer essa seleção natural, você entende que a gente já está falando de seleção natural, vem da natureza, né? A naturopatia entrando em ação. Como que a gente consegue corrigir isso daí? Através de movimentos naturais.
Como que a gente consegue trabalhar esse peso de uma pandemia? 2 anos e meio quase aí, entre início e hoje, né? É um movimento muito duro, muito pesado, muito árduo, né? Quantas empresas não fecharam, quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas se trancaram em casa num medo gigantesco. O que acontece no campo vibracional quando a gente tem um medo, né? Tem um medo da pandemia. Você vai trazer a somatização do emocional, né? Falando da iridologia um pouquinho agora. O que é a iridologia? Ela vai falar que a somatização do emocional vai trazer um problema orgânico. O que a pandemia fez? Começou a colocar todo mundo em padrão de medo. Né? Todo mundo com medo de sair, medo de morrer, medo. Quantas pessoas começaram a ter problema nos rins? Por conta de medo. Então a gente tem que entender que a natureza ela é muito sábia. Né? E através dessa sabedoria da natureza, a gente tem que começar a nos equalizar, a trazer estrutura vital, a trazer movimentos que nos elevem. Então, tudo que a gente puder fazer estando voltando para a natureza, para a elevação do campo natural, a gente consegue estabilizar o nosso corpo, o planeta e aí reestruturar todo o processo. Olha só, perfeito, hein? Deu realmente uma aula aqui pra gente e muitos motivos aí para você ver o quanto de possibilidades que a gente tem para se querer bem, para a gente começar a pensar em que detalhe que a gente pode melhorar na nossa vida ou buscar aí para favorecer o nosso bem-estar. Então, aqui hoje a gente trouxe os óleos, as pedras, podem ser muito bem-vindas aí, né, no nosso autoconhecimento, no nosso bem-estar. E eu, Lúcio, queria agradecer muito a sua presença, foi muito bom ouvir tudo isso, com certeza não só para quem está nos assistindo, mas para mim e para a Aline sempre é muito construtivo cada entrevista. Agradeço a TV Cabreúva também, a cada um de vocês que está nos assistindo. Depois procurem o Lúcio para ver aí, conhecer mais sobre as pedras, o que pode favorecer você, qual pedra, qual óleo, porque ele realmente é ótimo. Eu e a Aline teve uma experiência aí com ele já pôde indicar para nós as nossas pedras, os nossos óleos. Então é isso, pessoal. É isso aí. Muito obrigada, Lúcio. Vou deixar você agora, né, falar com o pessoal, dar seu recadinho, né? Para quem quiser, já tem os contatos dele aqui, ó, né? Para seguir o Lúcio, ligar pro Lúcio, marcar um horário com o Lúcio. O meu já está agendado. Verdade. Eu te agradeço mais uma vez. Eu sei que eu falo um monte, mas é que eu tenho vontade de passar esse conhecimento para que todos possam se elevar, né? Então, praticamente apaguei a Luana e a Aline hoje, o programa foi meu, tá? Mas me coloco à disposição se vocês tiverem algum tipo de dúvida, quiserem questionar alguma coisa que foi dita aqui, aí estão os meus contatos, tá? Tanto de Instagram quanto telefone. Fiquem à vontade e agradeço imensamente pela oportunidade, Luana, Aline, TV Cabreúva, e estou à disposição de todos vocês que queiram alguma informação a mais. Isso aí, e o programa foi realmente dele e brilhou maravilhosamente bem. Eu espero que esse brilho tenha chegado aí na tua casa ou onde você estiver. E agradecendo então mais uma vez o Lúcio, né, a TV Cabreúva, todo mundo que nos acompanha até aqui. Muito boa tarde. Para quem for assistir depois, bom dia, boa noite, né? E seguimos aí com o nosso dia maravilhoso. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.